Boa noite. Na democracia é importante que existam divergências de pensamento. Mas o que estamos vendo é diferente. O país está tenso e dividido. E neste cenário de polarização, a tendência é que haja pouco espaço para o diálogo e muita intolerância. Basta o outro pensar diferente para ser considerado inimigo. Mas por que chegamos a este ponto e que consequências isso pode ter para a nossa jovem democracia? O Opinião Pernambuco de hoje vai discutir polarização política e a importância do diálogo para a democracia. São nossos convidados Ivan Moraes, vereador pelo PSOL, Leon Vitor, doutor em ciência política, e Daniel Coelho, deputado federal pelo Cidadania. Você pode participar enviando perguntas para o número do WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, muito bem-vindos hoje aqui à Opinião Pernambuco. Eu vou começar aqui pelo vereador Ivan. Vamos lá. Há um desinteresse geral, Ivan, hoje no Brasil, em se ouvir o outro, em se ouvir a opinião do outro? Eu acho que há um desinteresse geral por uma possibilidade de diálogo. Eu não digo nem ouvir o outro ou a outra. Mas existem, hoje cada vez mais as pessoas estão muito amarradas às suas convicções que foram construídas de diversas formas, algumas legítimas, outras nem tanto. E há um apego muito grande a essas convicções, como se a gente vivesse sempre cercado de verdades absolutas. Sim. Isso não é de hoje, né? O ser humano tem isso e que vem sendo talvez potencializado na contemporaneidade por diversos fatores, desde a possibilidade de você manter-se anônimo numa rede social, por exemplo, e o anonimato protege muito, deixa você muito à vontade para agredir, para ofender, para criar perfis falsos e trazer notícias que não são verdade, procurar construir uma narrativa a partir de fatos irreais, como, por exemplo, você ter, e aí esse histórico também, nós nunca vivemos numa democracia real, sempre vivemos numa democracia formal, você ter uma hegemonia muito grande Sim. de um discurso bastante parecido, para não dizer único, que vem sendo repetido e repetido e repetido à exaustão, por quem historicamente sempre teve o controle sobre os meios de produção, inclusive de pensamento. Sim. Então a gente vive uma época difícil, mas uma época que também oferece soluções para essas questões. Vamos tentar discutir hoje aqui essas soluções. Agora eu vou passar para o deputado. E aí depois vou pedir para o cientista político, diante dessas duas opiniões, me dizer o que é que ele pensa também. As pessoas estão mais à vontade para atacar, deputado, na sua opinião? Olha, eu acho que a gente, primeiro, analisar essa polarização, essa radicalização, a gente tem que entender que nós estamos falando de um fenômeno global, para a gente não ficar com a impressão de que é uma coisa que está ocorrendo exclusivamente no Brasil. Quando você percebe nos Estados Unidos, a diferença entre o Partido Democrata e o Partido Republicano era muito pequena há 20 anos atrás. Hoje, ambos andaram para os extremos. O Partido Democrata, que era um partido praticamente social-democrata, de centro-esquerda, quase ao centro, e o Partido Republicano lá era um partido também de centro-direita, mas também quase ao centro. O Partido Republicano foi destruído por dentro pela candidatura de Trump e o Democrata começou, inclusive, a questionar a sua própria estrutura. E aí você teve um Bernie Sanders, que está numa esquerda mais nítida, talvez quase um socialista, junto com Trump à direita, ou seja, houve um distanciamento. Você vai para a Inglaterra, a mesma coisa ocorreu. O líder do Partido Trabalhista Inglês, né, que já foi nos tempos de Tony Blair um partido quase ao centro, também caminha para uma posição mais radical à esquerda, e você tem o atual primeiro-ministro, o Boris, bem à direita, com a posição isolacionista, de um nacionalismo exacerbado. Ou seja, tirando esses dois exemplos, que eu poderia aqui entrar em outros países, como a Itália, como a Grécia, a gente está vivendo um momento de radicalismo. E isso vem dessa coisa do algoritmo da internet. É inegável. Você, dentro das bolhas de internet, você tende a ficar preso a um pacote fechado. Se você está um pouquinho mais à esquerda e discorda em algum ponto, você é metralhado pelos seus. Então, aquilo lhe desestimula a concordar e discordar com o seu grupo social. A mesma coisa ocorre na direita. Então, você foi distanciando, né, essas duas bolhas, o que não significa que a maioria da população esteja nisso.
A grande maioria da população, inclusive, está no meio, está entre estas duas posições mais radicais, mas ela tem dificuldade de se expressar, Sim. porque na medida que seus amigos, seus relacionamentos estão mais para um campo político, você vai ficando numa incapacidade de poder criticar o próprio campo, ou seja, você é obrigado a comprar pacote fechado. Sim. Por isso que a gente está com esse radicalismo tão grande, e isso é uma questão global. Eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com as redes sociais da maneira como elas estão colocadas, e o grande desafio da democracia não brasileira, mas da democracia global é você conseguir enfrentar isso, buscar os pontos de convergência, buscar os pontos de moderação. São poucos os países hoje que não estão vivendo crises políticas profundas. A grande maioria das democracias, elas estão em xeque, no Brasil e lá fora. Agora, Leon, Ivan fala aqui de democracia formal, que eu achei bem interessante esse termo. Daniel levanta essa questão que é um fenômeno mundial, né? Estados Unidos, Inglaterra, enfim. E aí, em termos de Brasil, que riscos a gente corre hoje diante desse cenário? Riscos, eu falo, em relação à nossa tão jovem democracia. Olha, o que Ivan colocou, inclusive a gente tem um autor muito famoso chamado Robert Dahl, que ele fala o seguinte: não existem democracias, existem países que estão caminhando para uma democracia. E aí que ele faz uma análise qualitativa e quantitativa, ele mostra que as democracias no mundo, ele chama de poliarquias, né? Enquanto elas não atingem, não é? A democracia é como se fosse um fim a ser atingido. Enquanto a gente não atinge a democracia, somos chamados de poliarquias. Poliarquias mais robustas, poliarquias menos robustas, mas no caminho de se chegar à democracia. O que o Daniel tocou aqui é uma coisa que a gente também trata na ciência política, que a gente chama de teorema do eleitor mediano. É exatamente isso que você falou. Ficava todo mundo ali no centro, né? Partidos que rivalizavam no cenário eleitoral, mas estava ali no centro. E, de repente, começou-se para se diferenciar, começou a se distanciar. Na Inglaterra aconteceu isso também. Se distanciar, ou seja, do centro, para poder ressaltar mais a diferença de um para o outro. Porque qual a diferença de um trabalhista para um conservador na década de 90? Então, ficava aquela coisa como também o democrata e o republicano. Era questões pontuais de diferença. Então, foi se radicalizando e eles foram indo para o extremo. Então, a questão do teorema do eleitor mediano, que faria todo mundo no miolo, acabou que o pessoal foi um pouco mais para os extremos, ficando mais radical. E o que é que isso pode, na prática, o que é que pode acontecer? Se esse cenário for se acirrando, for cada vez caminhando para mais polarização, se é que é possível, que risco a gente corre? Olha, tem dois fatores aí. Um é o da população, e é justamente a patrulha ideológica, né, dos grupos, não estou falando nem de internet, estou falando dos grupos de seu convívio, né? Sim. Então, as pessoas com quem você anda e etc. Então, você fala uma vírgula fora do que está convencionado, as pessoas já ficam incomodadas. Então, primeiro, saber escutar um pouco e até ser questionado. Não somos donos da verdade, né, enquanto cidadãos. Então, isso aí é super importante. Do ponto de vista do risco da democracia, nós temos instituições, tá? Embora se diga as instituições estão esfaceladas, não é nada disso. Também não estão perfeitas. Na verdade, estamos passando por um momento de tensionamento institucional, né? Nos chocou bastante o Procurador-Geral da República ter dito aquilo sobre o ministro do Supremo. Então, a gente está passando por um momento onde as instituições estão se adaptando a situações que a gente não pensava. Rodrigo Janot em relação ao ministro Gilmar Mendes. Vontade de dar um tiro, né? Exatamente. Depois, uma juíza foi esfaqueada no TRF3, uma maluquice. Então, hoje, ameaça de bomba na Justiça Federal, enfim. Então, a gente tem que pensar o seguinte: nós temos instituições, não estão funcionando perfeitamente, mas não estão mal das pernas. Elas tendem a controlar algumas questões, como, por exemplo, o presidente Bolsonaro quer ir por um caminho, ele sabe que tem que enfrentar o Congresso Nacional, vai sofrer debate lá, vai sofrer perda lá. O Congresso tende a puxar um pouco os extremos mais para dentro da mediana ideológica do Congresso. Foi assim com o Lula, com Dilma, está sendo agora com o Bolsonaro. Então, as instituições, elas conseguem, vamos dizer assim, trazer o jogo de volta aos trilhos, né? Olha, a gente tem aqui o Senado, Câmara, e lá tem todos os partidos, né? Então eles têm que debater, as ideias não podem ser assim como o presidente quer, né? Agora, se a gente pudesse dar uma data para quando isso começou a ficar mais intenso, a gente podia dizer que foi ali em 2014, quando
Os tucanos, de certa forma, questionaram o resultado das eleições. Acho que antes. Antes, em 2013, com aqueles levantes, aquelas... É ali que começa, se a gente pudesse datar essa polarização. Talvez até antes, assim, Daniel... Bota aí, Ivan concorda com o Daniel. Quando o Daniel traz a questão dos algoritmos, isso é bem antes, quando as redes sociais começam a ser criadas, e aí é uma coisa grande, uma coisa bacana, uma coisa que muda a forma com que muitas pessoas, pelo menos aquelas pessoas que têm acesso à internet, que não é a totalidade da população, começa a dialogar. E aí os algoritmos passam a ser necessários porque o objetivo daquela rede não é mais fazer com que as pessoas dialoguem, é fazer com que as pessoas consumam e a gente colocar esse produto cada vez mais, o produto sendo as pessoas, de forma cada vez mais empacotada para que possa ser um produto cada vez mais vendável. Isso é anterior a 2013, isso talvez tenha sido um dos elementos catalisadores de 2013, que certamente fez com que as mentes que controlam o país tenham sido influenciadas para o bom e para o mal. Porque é importante a gente perceber também que essa polarização, e aí eu não sei se o Daniel vai concordar, talvez concorde, talvez não sei se o professor também, essa polarização ela existe de fato, ela não é falsa, ela é real, a partir de tudo isso que Daniel e o professor falaram antes de mim, mas há hoje, e aí cada vez mais, eu tenho sentido isso na Câmara, não sei como é que o Daniel sente lá no Congresso, que tem se feito uso dessa polarização para que ela seja mais um instrumento de conquista de poder político. Então, a partir talvez de 2014, tenha se intensificado esse movimento. Foi que começou com a internet. De que pessoas, e aí tem exemplos do Cambridge Analytics, né? O Steve Bannon começa a pensar, isso aqui existe, o mercado está usando isso. Como é que a gente pode usar isso para a gente poder ter ganho de poder nos espaços políticos? Sim. E aí acontece Brexit, acontece a eleição de Trump e acontece a eleição de Bolsonaro. E no meio do caminho acontece 2013, no meio do caminho acontece em 2014 um campo de centro-direita, originalmente no Congresso, forçando a barra, polarizando o tempo todo, até em alguns momentos sabotando o governo do PT, deu no golpe de 2016, que eu vou chamar de golpe, outros vão chamar de impeachment, e isso vem se intensificando. Você vê cada vez mais nas casas pessoas que não eram historicamente radicais, nem de um lado nem de outro, mas que vêm se pronunciando cada vez mais com um radicalismo crescente, com um objetivo meramente eleitoral. Agora, por saber que isso está acontecendo. Agora, lado a lado, né, com essa polarização, caminha também o que as pessoas costumam dizer que não existe mais direita nem esquerda no país. Sempre existiu. Concorda, Daniel? Não, eu acho que, na verdade... Está polarizado, mas está sem lado. Não, eu acho que está polarizado. Reitero uma coisa que coloquei. É verdade o que Ivan coloca. A gente tem um teatro nessa polarização de benefício de poder. Se a gente observar lá atrás, isso eu presenciei. Sim. O teatro que eu vi ser feito entre Jean Willis e Bolsonaro na Câmara era um teatro, beneficiava os dois, só que para um beneficiou muito mais depois, porque ficou muito maior. Mas era uma coisa forçada. Você tinha discussões dentro da Comissão dos Direitos Humanos, onde quem discutia os assuntos com tranquilidade, buscava soluções, não tinha espaço na mídia, nem nos algoritmos da rede social. Tinha quem criava daquilo um confronto, um conflito, uma guerra, como você colocou inicialmente. Você não vê isso nas suas redes? Às vezes, quando a gente toma uma posição um pouco mais raivosa, às vezes até naturalmente, tende-se a circular mais essa opinião. Dá mais as opiniões, né, mais reflexivas, mais complexas, elas não andam na internet. Não vai porque é o algoritmo, né? Se você está com um público um pouco mais à esquerda, aquele público vai querer aquela agenda fechada, e quanto mais radical, melhor. E a direita, a mesma coisa. Mas o entendimento que eu tenho é de que nós não podemos nos assustar e partir do pressuposto de que a maioria da população está polarizada nessa radicalização. Certo. A maioria da população ela é moderada, ela concorda com algumas questões e algumas decisões que foram tomadas no governo do PT, discorda de outras, concorda com algumas decisões desse governo e discorda de outras. Essa é a posição da maioria. Agora, é difícil essa maioria se expressar. Por quê? Como essa maioria concorda e discorda com algumas pautas, ela não se encontra no algoritmo da rede. Não tem grupo para ela. Sim. Você tem locais de convívio onde você vai encontrar as pessoas mais à direita e locais de convívio onde você vai encontrar as pessoas mais à esquerda. Mas onde é que eu encontro os moderados? Onde é que eu encontro aqueles que estão nos vários tons que estão ao centro? Não é? Porque entre comunistas e fascistas tem muita variação. Não é? Esses eu estou colocando aqui os dois polos de duas experiências autoritárias, mas no meio disso tem muitas experiências democráticas. Da centro-esquerda até a centro-direita, tem vários exemplos de democracias, ou de, como foi a palavra, professor? Poliarquias. Poliarquias, como os
usou aqui o professor, mas a gente tem várias graduações e a maioria está no meio. Eu acho que o nosso desafio para defender nossa democracia é conseguir abrir o canal de diálogo dos moderados, dos que não querem radicalizar, dos que mesmo se considerando num campo político, ou à direita ou à esquerda, podem concordar com o campo adversário, ou seja... Vou ter só que interromper o senhor um minutinho para fazer um intervalo, a gente continua já. Hoje conversamos sobre polarização política e a importância do diálogo para a democracia. O professor ia concluir. O Opinião Pernambuco de hoje conversa sobre a polarização política e a importância do diálogo para a democracia. Para participar deste debate, convidamos Ivan Moraes, vereador pelo PSOL, Leon Vitor, doutor em ciência política, e Daniel Coelho, deputado federal pelo Cidadania. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e local onde mora no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Bom, no bloco passado eu tomei a palavra do deputado Daniel, então agora vou devolver que estamos numa democracia. É isso aí. É verdade? Só para a gente poder concluir, continuar o diálogo, porque não pode ser monólogo. Sim. Né? Tem que ouvir aqui Ivan e Leon. Mas eu fazia uma colocação da necessidade da moderação, da gente entender que a maioria das pessoas não estão nas posições extremas, sim, mas na sua pergunta você tinha perguntado se estamos polarizados, mas se existe de fato uma esquerda e uma direita. Eu acho que a gente tem com nitidez esquerda e direita no Brasil. Temos opções de centro, essas com dificuldade de se posicionar no campo ideológico, nesse novo modelo, né, de rede social, de algoritmo, de uma direita declarada no Brasil que nunca existiu anteriormente. Então, você tem pela primeira vez, talvez um presidente que se diz de direita, quer dizer, ele assume ser de direita, isso não é uma coisa que existia anteriormente. Então, eu acho que a gente tem. Não quer dizer necessariamente que a direita ou a esquerda, elas correspondam ao que os seus eleitores desejam, sim, mas que a gente tem, ponto, isso, né? É outro ponto, mas que a gente tem partidos políticos e uma direita e uma esquerda com uma certa nitidez, eu acho que isso é um fato hoje no Brasil. Para o bem ou para o mal, você avança no debate ideológico, isso é uma coisa que é importante, você tem mais nitidez nos campos políticos. Agora, Leon, qual foi o papel da Lava Jato? Porque eu estou aqui, eu trouxe para 2014, perguntei se existe direita e esquerda, e a Lava Jato teve algum papel também para intensificar essa polarização? Teve demais, porque, veja, no mundo a gente está repleto de exemplos onde escândalos massivos de corrupção estão presentes, o sistema ele tende a tensionar, né? Então a Lava Jato ela expôs muito a classe política e no início mais um partido político, então o PT ficou muito mais em evidência no início da operação, né? E depois outros partidos foram também entrando. Então, ela, depois que ela saiu ali, não só apenas do PT, mas foi pegando outros partidos, a sensação era de criminalização da política, não era nem dos políticos, que aí até se resolve. Político que praticou corrupção vai preso. Agora, você criminalizar a própria atividade política, né? E quando você soma isso a problemas econômicos, né? Crises econômicas, aí você acaba que gera o ambiente perfeito para um candidato anti-establishment, né? Anti-sistema, embora sim, o próprio Bolsonaro nem poderia se considerar anti-sistema, porque ele foi congressista durante 28 anos, né? Mas assim... Mas conseguiu... Mas ele exatamente, ele captou essa narrativa do anti-sistema, anti o que está aí. Collor foi a mesma coisa. Collor foi eleito para acabar com a corrupção que estava ali. E o que é que aconteceu? Sim. Protagonizou um dos maiores escândalos do país, né? Então, assim, por que acontece isso? As pessoas, elas tendem a achar que corrupção é o maior problema de todos. E bota na equação, se a gente fosse fazer uma equação da decisão do voto, a corrupção como única variável. E não é. A corrupção não é o maior problema de todos. É um problema que tem no Brasil, é um problema que tem no Canadá, tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia. Sempre tem problema. Houve casos de desvio de recurso público nas Olimpíadas de Londres. Não foi só aqui que houve, na do Rio. Que tem na política, na empresa, na escola, exatamente, no hospital. Sim. É uma característica do ser humano. Exatamente. Então, aí o que acontece? A Lava Jato, ela praticamente potencializou
essa questão da corrupção e elegeu a corrupção como variável única. Como bandeira, né? Da bandeira, porque você pode ver que Bolsonaro vai para aparece em público, etc., mas quando vai Moro para alguma aparição, aí tem lá um boneco do Super Moro. Então veja em que sentido parte da população, como é que ela lê essa questão da corrupção, né? Então tudo bem, você vota numa pessoa que combate a corrupção, etc., mas e o resto fica como? Porque tem um hospital para pagar a conta, tem universidade para funcionar, não é? Tem minorias para você deixar que elas existam, porque a democracia não é a tirania da maioria, as minorias precisam existir, elas precisam ser respeitadas, não é? Agora vamos tentar aqui fazer uma avaliação um pouco mais profunda do que aconteceu com os dois polos que eram mais, enfim, estavam mais em evidência então naquele momento, que eram os tucanos e o PT, né? O que é que acontece aí? Os tucanos perdem espaço, né? Se a gente falar das eleições do ano passado em relação a Alckmin, né? O que tinha sido na eleição anterior, enfim, é um desastre. E o que é que aconteceu com os tucanos? E ao PT faltou aquela velha autocrítica, ele é tão criticado, faltou autocrítica? Mas veja, eu estou muito mais preocupado com a minha própria autocrítica do que com a autocrítica dos outros. Eu acho que a autocrítica do PT, parece que quando o PT fizer autocrítica, todos os problemas do mundo estão resolvidos. Eu acho que esse é um problema do PT. A autocrítica do PT não é problema da democracia, é um problema de um partido político que precisa resolver suas próprias questões que são internas. Os erros e os acertos do PT, naturalmente, os erros e acertos públicos são de livre discussão e a gente precisa discutir os erros e acertos do PT para o Brasil. Para o PT, eu acho que o PT precisa se resolver e eu não vou me meter no PT. Agora, eu acho que, e aí vou mais uma vez concordar com o Daniel, e aí não é uma questão de haver ou não haver extremos. Sim. Acho que é importantíssimo que haja os extremos. Daniel fala muito da fórmula pronta, do pacote completo. Pacote fechado. Eu, Ivan Moraes, eu tenho praticamente o pacote fechado todo da esquerda. Eu sou contra a reforma da Previdência, eu sou a favor das políticas identitárias, eu sou a favor da legalização das drogas, eu sou a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu sou a favor de um controle maior do Estado sobre a economia. Eu carrego comigo boa parte do pacote pronto progressista, se chama progressista, outros vão chamar da esquerda mais extrema, talvez. Sim. Mas a questão não é essa. A questão é a disponibilidade para conversar. Assim, eu acredito num monte de coisa, Daniel acredita num monte de coisa, outras pessoas que estão bem à direita de Daniel acreditam no outro tanto de coisa, mas a gente precisa ter disposição para olhar um na cara do outro e dizer, hoje dá para fazer o quê? Hoje, no que é que a gente consegue concordar? Hoje, no que é que a gente consegue discordar? Por que a gente discorda? A população precisa decidir alguma coisa, como é que ela vai decidir? Eu não estou certo, Daniel, eu acho que eu estou certo, Daniel acha que está certo. Quem vai mediar esse conflito, mas sem eu precisar jogar uma cadeira na cara dele? Porque acho que a disposição para o diálogo, ela independe da posição política que você tem. Ela é uma característica que não faz parte necessariamente do pacote, se é de direita, Sim. se é de esquerda, se é de lado, se é de banda. Esse faz parte da nossa condição de pessoa republicana, Sim. de pessoa que tem interesse na construção de uma democracia. A construção dessa democracia implica, eu de esquerda, vou concordar com o professor Leon, citando Robert Dahl, que é um pensador liberal. Robert Dahl elenca 6 indicadores de uma democracia. Dos 6 indicadores, 3 estão relacionados à comunicação. Sim. Entre elas, a diversidade de vozes. Então, enquanto a gente não tiver isso, um ambiente que possibilite que haja uma diversidade de vozes, que possam disputar numa esfera em que não há outros poderes envolvidos, o que a gente vai chamar de esfera pública, a gente vai continuar dando tiro no pé, a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, porque a gente não vai conseguir caminhar. Agora, é interessante observar que o Lula, para ser eleito, ele teve que virar, na época, o Lulinha, paz e amor. Teve que haver um consenso, né? Já Bolsonaro é eleito sem ir aos debates, né? Então, não sequer se expôs como deveria, né? E o tempo todo levantando polêmicas. O que é que mudou aí também? A política deixou de ser a arte do consenso, deputado? Olha, o que eu acho que mudou é que nós tínhamos um quadro. A eleição é um momento, né? A eleição Sim. é uma foto. Então, o voto é só um dia. Você pensa que vai votar em alguém, no dia vota em outro.
naquela foto daquele momento, qualquer um derrotaria o PT. Esse era o fato. Então, na verdade, a vitória se deu na última eleição porque havia uma rejeição ao PT, como você começou o bloco, inclusive, e ao PSDB, bom que se coloque. Ambos representavam um modelo de política que as pessoas não queriam mais. E eu acho que a Lava Jato tem a ver com isso, porque ela alvejou profundamente estes dois partidos, foram os partidos... Principalmente o PT, né, Daniel? Mas o PSDB também. Fernando Henrique é um aliado importante, a gente não pode esquecer a história. O PSDB, só para a gente não esquecer o momento, o PSDB teve 4% dos votos, o PT foi ao segundo turno. O PSDB foi aniquilado na eleição por conta da Lava Jato, por conta das investigações. Mas a Lava Jato não atacou o PSDB. Rapaz, você ter alvejado por investigações e preso governador do Paraná, governador de Goiás, você teve ex-governador de Minas Gerais, estou falando do PSDB, ex-governador de Minas Gerais, processados as principais lideranças, Alckmin, Serra, Aécio, ou seja, foi profundamente alvejado o PSDB, tanto é que ele foi destruído eleitoralmente, porque o eleitor histórico do PSDB, ele estava intolerante para a corrupção, até porque ele tinha construído um discurso contra a corrupção do PT. E ele não queria defender a corrupção do PSDB. O que você teve, talvez, de diferença é que o eleitor do PT, ele foi questionar as investigações, enquanto o do PSDB disse, não, vocês também estão sujos como o PT e eu não quero mais. E isso abriu espaço para essa eleição de Bolsonaro, ocupando um eleitor que, historicamente, já foi do PSDB, ou parcela dele. Tem um pedaço que vem de Lula também, de uma grande decepção. A gente sabe que houve esse comportamento, gente que tinha votado Lula, Dilma, estava decepcionado, e você criou esse ambiente. Então, essa destruição dos dois partidos tradicionais representa um resultado da última eleição, com uma posição realmente de enfrentamento. Eu me lembro do primeiro programa eleitoral do segundo turno da eleição. O programa de Bolsonaro, ele entra todo batendo de forma muito clara na esquerda, no PT, Foro de São Paulo, Venezuela, ou seja, não era um programa tradicional que o marketing político estabelece para um segundo turno, que é o consenso. Primeiro turno se radicaliza. Haddad fez o inverso. O primeiro turno era vermelho, o segundo turno verde e amarelo, tentando chegar mais ao centro, tentando buscar um eleitor de Alckmin no primeiro turno, um eleitor de Ciro, então saindo um pouco da esquerda e vindo ao centro. Bolsonaro não, ele ficou ali. Agora, é uma conjuntura com uma facada, a gente tem que, não dá para esquecer disso, é uma conjuntura com uma facada e uma conjuntura de um centro destruído. O PSDB foi completamente aniquilado, porque ele fez o discurso de combate à corrupção e se melou nela. Então, esse eu acho que é um fator que talvez não se repita. Quem vai dizer é o tempo. É isso que eu ia, justamente, qual é o papel do centro, os partidos de centro? O que é que eles têm que fazer num momento como esse? Posso acrescentar uma pergunta? Claro. Existe partido de centro? Vamos lá. A gente vai chamar o fisiologismo agora de centro. Não, vamos lá. Eu só queria adicionar um componente aí que o Daniel falou, que é a questão do eleitor do PSDB, né, que ele estabeleceu, o PSDB construiu o combate à corrupção, eles não, isso aí eu não quero. Tem uma pesquisa interessante, tem um professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco e com uma outra professora que eles medem a questão das preferências dos eleitores. Então, pergunta o seguinte, você se identifica com qual partido? Né? Aí o eleitor vai lá, se identifica com o PT. E vota em quem? Vota no PT. Aí o eleitor do PSDB, você gosta de qual partido? Eu gosto do PSDB, mas você vota em quem? Aí era... Na pessoa. Não, era pulverizado e geralmente não votavam no PSDB. Sim. Então, assim, o eleitor do PT é um eleitor mais cativo. O PSDB perdeu o seu eleitorado cativo, né? E a Lava Jato trouxe muito isso. Então, outros partidos conseguiram capturar esse eleitorado. Mas e o centro? Veja, o papel do centro... O papel do centro é tentar produzir consenso, né? Ou seja, você tem dois extremos ali, ou até três extremos se degladiando do ponto de vista do debate dentro da Casa Legislativa. O papel do centro é formar o consenso. Sim. Não é? A gente precisa produzir, a gente precisa entregar algum produto legal ou uma emenda constitucional, ou seja, precisamos produzir decisões. O maior pavor de quem faz desenhos institucionais é como que vai ser esse desenho institucional desse funcionamento do país, porque eu posso levar só pelas regras do jogo a um total impasse. O que está acontecendo, por exemplo, no Peru é em função do desenho institucional. Então, o desenho institucional brasileiro, o papel do centro é justamente de trazer o debate para formar o consenso, para formar o que é possível. Né? Vocês podem debater e se matar aí no debate, mas na hora de construir a proposta para ser aprovada, aí o centro é que vai conduzir isso daí. Vamos fazer o que dá para poder entregar no final. Diante da pergunta feita por Ivan, concorda, Ivan? Existe partido de centro, professor? Existe, né? Agora, tecnicamente, sim. Né? Se a gente pegar uma escala direita e esquerda,
tem os partidos que estão, vamos colocar lá, não só os legislativos, né? Não vamos esquecer o PSTU e o PCO. Então, bem à esquerda, PSTU, PCO, aí vem PSOL, PT nem tanto, porque fica um pouco na centro-esquerda, né? Mas, e até pela prática, né? Mas aí você tem lá o PSOL, tem um pouco o PDT, e aí você vai saindo um pouco, vai chegando ao centro, que na verdade são os partidos que estão um pouco mais distantes da esquerda, mas a gente não consegue classificar ainda como partido de direita. Então, esse é o centro. Depois que eu entrei na política institucional, né, eu me filiei no PSOL em 2016, disputei a eleição pela primeira vez, agora me tornei vereador. Eu tenho percebido, aí pergunto ao professor Leão e pergunto também ao Daniel, que existe assim uma quantidade, são 35 partidos, são 35 legendas eleitorais que o Brasil tem. Talvez dessas 35 legendas eleitorais a gente tenha uns 6 ou 7 partidos. Sim. Que tem instrumentos de decisão interna, que tem disputa interna, que tem projetos de Brasil. E você tem aí um monte de partido que entra qualquer um. Sim. Qualquer um. O mais à direita ou o mais à esquerda tem lugar em pelo menos 25 partidos. E aí eu tenho dificuldade de identificar partidos como partidos de centro, ou seja, que tenham um projeto de poder ou um projeto de país que prevê essa mediação. Existe uma quantidade muito grande de legendas que aceitam qualquer tipo de indivíduo e que não tem nenhuma ingerência sobre os mandatos desses indivíduos, seja legislativo, seja executivo. Depende do corte. Se o corte for o programa do partido, o estatuto, histórica, pessoas, lideranças, o resultado é um. Se você pega a decisão no Congresso e como os partidos se comportam na votação dos seus parlamentares, o resultado é outro. Vamos fazer mais um intervalo? Vamos lá. A gente volta rápido hoje conversando sobre polarização política e a importância do diálogo para a democracia. Estamos de volta com nossa conversa sobre a polarização política e a importância do diálogo para a democracia, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Ivan Moraes, vereador pelo PSOL, Leão Vitor, doutor em ciência política, e Daniel Coelho, deputado federal pelo Cidadania. Eu vou começar aqui com as perguntas. Cícero Eduardo de Camaragibe, política é a disputa argumentativa e ideológica e não a manipulação dos sugestionáveis? A boa política... É bem complexa sim. Essa pergunta aqui. A boa política, sim. Precisamos construir ela. Agora, Eduardo Mota quer saber, depois da Lava Jato, na opinião dos senhores, existe probabilidade de termos a Lava Filhos? Não sei se foi digitado, eu não sei se ele quis dizer que é a continuação... Ou talvez começar a pegar as famílias do povo era bom. Enfim, acho se é mesmo nesse que estão no sentido... poder. Ficou... Quer responder essa, Leão? Não, fiquei sem entender, né? Quando você lava filho... Sim. Que ela continue. O que está ela... perguntando é se ela continua para todo mundo, né? Eu acho que é, bom. pelo menos eu entendo. Acho que enquanto... A gente espera que sim, né? O sucesso aí da Lava Jato, assim, embora os problemas de comunicação e os vazamentos, é que você colocou um conjunto de pessoas... daqueles órgãos para atuarem em todos os processos. Então, você tem menos perda de informação quando você tem uma equipe que está em todos os processos, que estão todos interligados. A gente que estuda judiciário vê muito o seguinte, um processo ele demora num tribunal superior a chegar ao fim justamente pela troca de relator. Trocou o relator, o próximo relator vai ter que ler todo o processo novamente. Agora, professor Leão, a Lava Jato, tenho nada contra a investigação da classe política, acho que tem que continuar e tem que ser para todo mundo. Mas é preciso que fique dito, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro cometeram atos de improbidade, está escancarado. Se a Lava Jato é para continuar, eu não sou contra, essas pessoas que foram identificadas em atos irregulares precisam se afastar dela, porque tira a credibilidade do que vai acontecer na frente. Bolsonaro já conseguiu tirar, né? Bruno de Paulista quer saber, vai dar primeiro uma opinião aqui, acho que a radicalização ideológica atual do Brasil não foi fruto de uma polarização, mas de uma negação da política. Bolsonaro é o principal porta-voz desse fenômeno, pois ele tem um discurso antipolítico, tanto desacreditando as instituições, quanto apontando como solução a violência e a demonização de seus opositores. Concorda, deputado, com essa? Na verdade, não é uma pergunta, é uma boa afirmação. Eu concordo, comentário. mas eu não posso deixar de considerar que ele não é o único, né? Então, essa negação da política
essa agressão e destruição dos opositores foi a prática do governo do PT durante 13 anos. Então você plantou isso foi uma coisa plantada. Eu me lembro que Lula, quando governava, ele a todo momento falava dos seus opositores. Ele já estava governando há 8 anos com uma aprovação imensa. E tem as falas dele, vamos destruir o PFL. Deputado, quer dizer, ele tinha um... Não pode comparar o que o Lula fazia com o que Bolsonaro faz. Olha, são coisas radicalmente opostas. As censuras, os episódios de incentivar a violência, vamos metralhar os petistas, vamos acabar com o cocô, a forma, o conteúdo, o jeito de falar, o jeito de agir. É muito Ivan, diferente. Eu não vou aqui entrar no juízo de mérito. O que eu estou colocando é o seguinte, você tinha um ambiente de polarização, de radicalismo, e tinha um incentivo ao confronto feito pelo PT. Isso é inegável. Bem diferente. Se a forma era outra... Menos virulenta. Se a forma era menos virulenta... Bem menos. Se a forma era menos virulenta, não tira o fato de que você tinha ali um ambiente de conflito. O que aconteceu foi que você passou a ter um antagônico do outro lado. E dentro do ambiente do governo Lula, ele tinha um estilo, tinha outras pessoas com um estilo mais violento, então você tinha ali pessoas com um estilo um pouco mais bruto e mais violento, outras menos, mas você tinha essa coisa polarizada e dura. Então, eu acho que a análise que ele faz de Bolsonaro ela é correta, mas a gente tem que entender na perspectiva histórica que ele não foi o único, que você tinha um ambiente realmente muito radicalizado. Eu vi essa semana aqui, para citar 2 exemplos, para a gente bem comparar. Sim. O deputado Guimarães do PT, que foi agredido dentro de um avião por um militante de Bolsonaro, eu me lembro aqui em Pernambuco, o ex-deputado Mendonça chegando no aeroporto e sendo agredido por militantes do PT. Quer dizer, são coisas que são inaceitáveis, sejam do PT, sejam de Bolsonaro, mas que vinham ocorrendo no Brasil. Então isso não é bom, você foi fomentando esse ambiente de radicalismo. Não quer dizer que todos os defensores de Lula ou do PT sejam assim, não quer dizer que todos os eleitores de Bolsonaro concordem com essa agenda. Eu mais uma vez reitero, as posições extremadas não necessariamente se reproduzem a todos que estão naquela pauta, porque no final as pessoas têm que decidir. Elas tiveram que decidir no ano passado entre anular, votar em Haddad ou em Bolsonaro no segundo turno. Não havia uma outra opção. E nessa decisão, muita gente pesou e foi no menos ruim. Na decisão, né, os que não quiseram optar por se ausentar do processo, mediram. E muitos que votaram em Haddad ou em Bolsonaro não concordam 100% com o que eles estão colocando. Concordam parcialmente. Então, eu apenas modero isso, mas acho que a afirmação é correta, mas eu não posso deixar de ressaltar que você tinha um ambiente também de muito confronto que o PT vinha promovendo, e aí, né, você vai numa escalada que, evidentemente, traz para o quadro atual. Agora, uma pergunta para Ivan. Não é um falso antagonismo essa coisa de dizer que o PT e a extrema-direita são opostos? O Wellington de Mello, escritor do Recife. Não, o PT e a extrema-direita não são opostos, especialmente porque o PT não é de extrema-esquerda. O PT é um partido de centro-esquerda que fez um governo de conciliação de classes. É, inclusive, muito criticado pelos partidos de uma esquerda mais à esquerda, inclusive o meu. Sim. O pessoal nasce de uma ruptura de dentro do PT no momento em que o governo Lula faz uma reforma da Previdência, ou seja, uma reforma conciliatória com o capital. Então, não é bem assim. Sim. Existe coisa muito mais à esquerda do que o PT, né? E aproveitando, acho que nós não podemos, eu respeito o deputado Daniel Coelho, mas nós não podemos comparar o que era o antagonismo ou mesmo o debate político nos tempos do governo do PT. Mesmo sendo um crítico do PT, estive na oposição ao PT o tempo inteiro. O que faz nós não estamos num governo normal, Daniel. Nós estamos num governo liderado por um psicopata que não tem o menor pudor de incentivar a violência contra pessoas que são diferentes dele. É bem diferente de um debate em que um sujeito que estava no poder, através de ações diversas, procurava dialogar no sentido de vencer politicamente um adversário. Eu acho que a diferença, tanto nos discursos quanto na forma de governar, ela é incomparável. Assim. Eu concordo que as pessoas que estavam no momento eleitoral escolheram e não concordavam plenamente com nenhum dos dois, mas eu reitero que a diferença, tanto dos partidos, que um alugou um partido político para ser candidato, o outro era um orgânico de um partido que defendiam coisas diferentes, mas de formas muito diferentes. A gente está falando aqui da necessidade de ter diálogo entre os opostos, e quem vê o Haddad falando e quem vê Bolsonaro falando, reconhece a diferença no trato e na capacidade de dialogar de todos os dois. Agora, deixa eu botar mais um ingrediente aí nesse tempero, que é a religião, aqui para o cientista político. Essa questão da religião está cada vez mais presente, né? Tanto no Congresso quanto nas assembleias, enfim. Isso também tem alguma interferência nessa questão da polarização, Leão?
Olha, a religião no Brasil é utilizada como massa de manobra para capturar votos, né? Inclusive, é o eleitor mais fidedigno, é o eleitor religioso. Se o pastor disser vote no poste, o eleitor vota todo no poste. É porque Deus vê, né? Aí o cara vai chegar ali na urna. Então, esse ingrediente acaba fazendo com que há uma procura muito grande dos partidos políticos pelo segmento religioso, né? E isso o próprio PT também fez, né? Tanto Lula quanto Dilma foram atrás desse segmento e também traçaram. Então, não é de agora que os religiosos estão entrando cada vez mais na política, né? Então, tinha deputado do PT que era membro da Frente Parlamentar Evangélica, cujo presidente era do PSDB. Mas Vários isso aliados. também- Crivella isso foi aliado do PT. Isso também deixa os ânimos mais acirrados, essa questão da religião estar presente ali na hora da decisão política? Depende muito da denominação, né? Você não vê batistas, nem presbíteros, nem luteranos nisso. Você vai ver mais os neopentecostais, que são mais intransigentes e mais intolerantes, né? Com Mais aquilo organizados também para participar da política. e com aquilo que não está lá, com o que se prega lá, o templo ou a igreja que ele frequenta, né? Agora eu vou ler um trecho de uma matéria publicada pelo Diário de Pernambuco, 30 de setembro, agora bem recente. Abre aspas, o acirramento da disputa entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário no Brasil, em busca de protagonismo, pode ser definido como uma verdadeira briga de foice. Aí eu vou perguntar para o deputado, a gente também está vendo essa disputa entre os três poderes também hoje no Brasil, na sua opinião? Eu acho que a gente tem essa disputa há algum tempo. Ela agora está com a nitidez maior, até porque o presidente atual ele adotou um modelo de formação de base de relacionamento político diferente do que tinha ocorrido anteriormente. Então, foi decisão dele não ter uma base formal no Congresso, porque, inclusive, para a gente não confundir o que é centro com o centrão, né? O apelido, inclusive, foi colocado por isso. Sim. Mas aquela base de partidos que fizeram parte do governo, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, ela estava disposta a fazer parte da base de Bolsonaro. E ele fez uma opção de manter um nível de distância. Então, o Congresso ganhou um protagonismo em si. Ele realmente hoje funciona como um poder separado do Executivo pela primeira vez, como um poder moderador. E nessa condição de um presidente da República que também não tem a força política de alguns antecessores, o Judiciário também ganha muito protagonismo. Sim. Então, você passa a ter realmente uma disputa que eu acho saudável. Eu acho saudável que os poderes estejam separados quando um não interfere no outro. Quando o Judiciário não toma uma decisão que é do Parlamento, quando o Parlamento não tenta coibir a ação do Judiciário através de legislações que, evidentemente, são para coagir aquele outro poder, quer dizer, quando não há essa interferência em tentar um interferir no trabalho do outro, a separação deles ela é extremamente importante para a democracia. Então, eu acho que foi o professor que falou aqui no primeiro bloco, de que o Congresso ele tem esse papel de tentar puxar um pouco as decisões para a posição mais moderada, mais consensual. Então, eu acho que é positivo, é uma disputa frequente, mas é uma disputa que faz parte da democracia. Imagine se nós não tivéssemos os poderes separados. Então, isso, inclusive, até usando o exemplo americano, vou sair um pouquinho do Brasil para a gente tirar do calor da nossa disputa, muita gente esperava que Trump tomasse decisões muito radicais no governo, mas as instituições do país, o judiciário, o parlamento não deixaram. Então, na prática, mudou muito pouco. A democracia deles é mais sólida do que a nossa. Então, você vê que, se você observar do governo Obama para o Trump, as mudanças são poucas, são pontuais. É num discurso, é na maneira de se colocar, é na abordagem de um assunto, mas institucionalmente você não teve mudanças profundas. Por exemplo, o Trump não entrou na discussão de legalização da maconha de vários estados, questão do aborto, que eles têm legislações estaduais, que faziam parte da pauta dele na eleição. Quando talvez passou, na pauta de imigração tenha radicalizado. Radicalizou só, talvez exclusivamente nessa, mas ele teve um controle das instituições, como acho que aqui também. Então, essa chamada guerra, ela é parte da democracia, ela é o debate democrático. Parlamento e judiciário fazendo seu papel e, às vezes, discordando da posição do Executivo. A gente está quase no finalzinho do programa, acho que a gente tem mais um minutinho só. E eu queria só encerrar perguntando o seguinte, 2020 está aí, está bem próximo, a gente está correndo o risco de, mais uma vez, essa polarização contaminar as eleições. Quem quer ficar com a última palavra? Leon, Ivan? Não, vamos conversar mais, vamos conversar com quem a gente discorda. Eu converso até com Satanás de rabo. Conversar com uma pessoa não quer dizer que você vai concordar com ela. Mas se a gente não conversar, a gente não vai saber nem o que a outra pessoa pensa. Então, em 2020, vamos conversar mais, vamos abrir o coração, olhar na cara do outro, dizer o que a gente concorda e o que a gente discorda. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês três aqui hoje no Opinião Pernambuco. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.